Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, hoje nós vamos falar sobre o filme Invocação do Mal 4. É isso aí, uma homenagem, né, ao casal Ed e Lorraine Warren. Um filme que aparentemente é uma despedida, né? Lembrando, galera, esse vídeo aqui ele tem spoiler, né? Eu vou falar bastante do filme, vou falar de tudo que aconteceu. Então, tem spoiler. E aparentemente foi uma... Aparentemente não. Foi uma homenagem e aparentemente se encerrou, né? Acho difícil sair um filme a partir desse que nós vimos que parece muito ser o último. Então vamos lá, galera. Tem spoiler. Antes da gente começar, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo. Vão deixando esse like que dá mão moral. Vão sempre comentando, galera. Quem quiser deixar nos comentários alguma coisa, pode ir comentando aí. Galera, foi uma homenagem bonita, né? Uma homenagem bacana pro casal Ed e Lorraine Warren. É um filme bem importante, uma homenagem muito bacana, embora, né, tenha... Algumas pessoas sejam meio céticos em relação à verdade, né, em que eles passam. Acho que é isso que mais pega nesses filmes da Invocação do Mal, né? Fica muito no campo da margem do que as pessoas acreditam ou não. Independente deles, né, falar ali que eles estão dizendo, né? Estão nos falando que é real, é verdade, a história deles, as coisas que aconteceram, eles estão relatando o que aconteceram com eles. Acho que fica muito na margem do você acredita ou não. Mas o filme, ele... com a execução dos filmes, da forma como foram, né, todos esses anos, eu acho que isso passa a ser secundário. Olha que coisa interessante, né? Eu acho que isso entra em uma grande discussão de você acredita, você não acredita? Oh, tá vendo? Mas é verdade, é fatos reais. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Eles ali, né, claro, nunca duvidando ali da verdade deles, mas a gente sabe que esses comentários rolam. Mas acho que o mais importante de tudo isso que nós vimos é que a partir das histórias deles, contadas por eles, aconteceram filmes de terror importantes que marcaram toda uma geração, que de uma certa forma entram pra história. Os filmes, eles são muito importantes, né? Os filmes, eles são terror raiz. Eu, particularmente, dou muito valor para esse tipo de obra. Ela enaltece, os filmes, eles são bons, eles enaltecem o gênero. Claro, parênteses, não são filmes geniais, não são filmes que são, se você chega ali e fala, nossa, que drama, que história espetacular, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Não é isso. Mas dentro do gênero terror, são filmes que agradam demais, agradam os telespectadores. Eu demorei bastante pra fazer essa pesquisa, viu, galera? É um filme que agrada, ele cai muito no gosto popular e tem qualidade nisso. Isso é verdade, isso precisa ser dito, isso tem que ser falado. Então ele agrada no gênero terror, ele traz um terror raiz. É claro que se eu vou chegar pra vocês... tem problemas, né? Tem problemas em saídas de cenas, né? Mas dá pra entender o peso de algumas cenas por uma questão da batalha deles contra os demônios, espíritos, fantasmas, seja o que quer que seja, de uma forma metafórica. Isso fica legal, né? Isso fica bacana no filme. Então, dá pra não levar em consideração quando sempre vai ter um problema, né? Porque fica muito óbvio ali na questão do... você já está preparado para saber que vai aparecer alguma imagem ou alguma entidade, né? Vai ter alguma aparição que vai te dar um susto quando a pessoa fica sozinha. A trilha sonora, a filmagem vai te situando a isso, né? É por isso que ele é um terror raiz. É por isso que eu deixo bem claro aqui. Ele é um terror raiz, não tem jeito. Ele é aquela coisa. A pessoa tá ali, tá com dois ou três personagens estão juntos, estão conversando. Quando, eu vou ali, eu vou em algo... Aí nós estamos percebendo que o personagem daquela cena em foco, né? O personagem principal daquela cena. Não o personagem principal do filme, mas o personagem principal daquela cena que está sendo gravada ou que está sendo filmada. Que é o que vai levar que é que vai até a interação, né, do momento, já vai escurecendo o cenário, a música já vai ficando diferente, as movimentações de câmera, a câmera vai focar mais, né, no personagem,
pra dar aquele choque, pra dar aquele susto. Então essas cenas, elas são aceitáveis nesse ambiente criado de terror raiz, principalmente quando nós falamos de uma forma metafórica, como nós podemos entender toda a luta do Ed e da Lorraine no decorrer da sua vida, ou pelo menos a essa história, a essas histórias, né, relatadas por eles, né, apresentadas por eles, inclusive a do Invocação do Mal 4 ficou famoso, né? Naquela região da Pensilvânia, né? Ficou famoso, foi para os noticiários. Foi uma coisa muito. É uma história bem tranquila de se acreditar, né? É uma coisa que não é um absurdo você acreditar que tinha alguma coisa de errado realmente ali, que tinha alguma coisa de estranho ali. Então, isso é bastante interessante, isso é bem bacana. Então, ele é um filme que, por mais que o gênero não me agrade tanto, porque eu estou acostumado a ver filme. Geralmente, né? Filme de terror, eles são ruins, né? São pouquíssimos que nós conseguimos falar de filmes bons, né? Como Poltergeist. Tem alguns, né? Tem bastante, né? A Colheita Maldita. Tem filmes bons de terror, claro. O Iluminado. Esse agora, o Invocação do Mal, mas geralmente difícil. Por isso que eu não gosto tanto do gênero, porque terror em Silent Hill adoro. Então, pra sair filmes bons de terror, geralmente é difícil. Mas esse agrada bastante, né? Esse é bacana. Esse ele é um terror raiz, claro que tem seus problemas em algumas cenas e tal, mas é um filme que no geral ele é muito bem desempenhado, bem desenvolvido, que marca a sua geração, né? Traz personagens importantíssimos, né? De histórias alternativas, né? Spin-offs, se é que assim nós podemos chamar. Annabelle, não sei, a Freira. Então é interessante. São personagens, aparições histórias que acabam gerando bastante curiosidade e agradando o seu público. E aí, galera, tem que rir, porque eu assisti no cinema com a minha namorada, com a minha digníssima, né? Ela particularmente ela adora os filmes, ela é fã da franquia aí, hoje em dia falam franquia, né? Ela é fã da franquia, adora, tava louca pra assistir o filme. E tem que rir porque o filme ele é bem competente na questão susto. Ele é engraçado. Pra mim ele é um filme muito mais de susto do que de terror. E eu confesso pra vocês que durante acho que umas 3 ou 4 cenas eu realmente me assustei. E é tão besta, né? É tão engraçado isso que eu começava a dar risada, porque é como eu expliquei pra vocês, você tá ali, você tá no cinema, e fica óbvio, não é que é um susto repentino, não é que você já tá esperando o susto, é aquele momento em que você tá percebendo que tem uma pessoa, homem, mulher, seja o que for, tá se afastando, e ficou sozinho ou sozinha em algum cômodo. Já está olhando para algum local, já direcionou sua visão, seu olhar para um lugar mais escuro. A câmera começa a fechar, já tá escuro. A trilha sonora começa a mudar. Você vê que ela já está interagindo já com alguma outra coisa. Então você sabe que a partir disso, a partir dessa sequência, vai vir alguma coisa que muito provavelmente você vai se assustar. E mesmo assim você se assusta. E eu dava risada, né? Porque eu realmente me assustei. Acho que uns 3 ou 4. Acho que uns 3 ou 4 momentos ali eu realmente me assustei. Porque o filme ele é muito competente nessa questão susto. Ele é um filme pra dar susto. Ele nem é tão terror assim, ele é pra dar susto mesmo. Ele é pra você assustar com imagens feias ali, né? Imagens ali esquisitas, estranhas, literalmente pra te assustar. E depois do susto. Eu me pegava abaixando a cabeça e dando risada. Porque eu falo, não é possível. Eu tô esperando aqui e mesmo assim eu assusto. Os espíritos desse filme, eles são muito bem feitos. E a parte da questão metafórica da luta, da Lorraine, principalmente, interpretada pela maravilhosa Vera Farmiga, né? Que é simplesmente impressionante. É muito legal a cena.
dessa luta, dessa luta metafórica, seja com espíritos, né, espíritos ruins ali, né, que estão ali, que passaram por um problema e estão de uma certa forma aprisionados, ou demônios ruins, seres que estão ali causando dor, causando mal para aquelas pessoas, né, e acaba chamando o casal Warren. Tem uma cena muito bacana em que ela tem um embate com o principal vilão, se é assim que eu posso dizer, né? Se é assim que eu posso. Isso é só uma nomenclatura, mas é o vilão do filme. No caso, é o vilão do filme. O pior de todos, o mais difícil de lidar. E é uma coisa meio bizarra. Só que os efeitos especiais estão de parabéns, são muito bem feitos, né? É uma coisa. Eu já assisti muito filme trash, muito filme ruim, que você tão querendo fazer uma aberração, ou um demônio, ou um espírito. É tão ruim, é tão mal feito que você começa. Fica babaca, fica debilóide e você começa a dar risada no meio da cena. Nesse filme, não. Nesse filme, a produção e as cenas de terror aí, de susto, elas são de muito valor. De muito valor. Então, mas é engraçado, eu me pegava rindo, porque eu falo, não é possível que eu tô me assustando com uma idiotice dessas, né? Claro, não tô tirando o medo das pessoas, os sustos ou a importância da história, mas você já espera e mesmo assim, na hora que aparece na tela ali, na sua cara ali, por mais que você já esteja preparado e esperando isso, você se assusta. Mas é isso, galera. Invocação do Mal 4, recomendo pra quem gosta do estilo, do gênero. Eu não gosto tanto por aquilo que eu expliquei pra vocês. Pra mim, prefiro muito mais, né, um filme de aventura, um filme de ficção científica, mas a Invocação do Mal não tem como eu chegar aqui e criticar negativamente. Dentro do formato, do estilo terror, da proposta do filme, são filmes bem feitos, são filmes bem definidos, são filmes bem executados. E nesse final aí ficou uma homenagem muito bacana, muito legal pro Ed e pra Lorraine Warren, que nós sabemos que no nosso mundo, acho que não hoje, mas sempre, essas histórias, elas são vistas como mentiras, né? Acho que a primeira coisa a gente falar em relação a alguma história dessas, é mentira. Muitas pessoas chegam e é mentira, pelo amor de Deus, hein? Tira sarro. Tira sarro. Não tô também questionando se tá certo acreditar ou não, mas tem muitas pessoas que acreditam. Tem muitas pessoas que acreditam e isso é um assunto muito... É um assunto que eu sei que as pessoas vão muito atrás, né? Desperta muita curiosidade na maior parte das pessoas. Eu conheço muita gente que fica curioso pra saber, né, o que aconteceu, uma casa mal assombrada, uma história de terror real. Eu acho que isso mexe muito com a busca das pessoas, né, em relação a isso, em relação ao desconhecido, de querer saber o que aconteceu com a família A, B ou C. E no caso do Invocação do Mal, são pessoas reais contando histórias que aconteceram. Então, é uma coisa interessante, com provas, relatos, embasamentos. Tem uma questão da Lorraine de mediunidade também, que eu acho que, de uma certa forma, conversa com muitas pessoas. Então eu acho que ficou o saldo final, ele é bacana. A homenagem foi legal pro Ed e pra Lorraine, mas eu acho que acabou. Mas o filme eles são bem executados mediante a proposta de terror. Nós estarmos acostumados a ver filmes fraquíssimos de terror, né? Saem muitos filmes piores do que melhores no gênero terror, mas esse consegue imprimir, acho que de uma certa forma consegue trazer esses sustos, né? Esse filme de horror, terror, aquela coisa meio que clássica para os dias de hoje, né? Tudo bem que o filme ele traz alguns relatos, né, de tempos atrás, né? Década de 80, por ali, década de 60, década de 80, mas ele é uma produção muito moderna, né? Então é interessante, tem seu valor sim, e eu particularmente gostei. Me peguei rindo várias vezes, porque tem que rir. Você fala, não é possível que eu assustei com isso, mas o filme ele dá bom susto sim. Mas é isso aí, galera. Tô certo ou tô errado? Comentem aí quem quiser deixar nos comentários, claro. Quem quiser só dar opinião, né? O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.